O mais importante é por que essa guerra estava repleta de tantos exemplos de acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa, para a surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, pude ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade, por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance? E eles responderam: não pudemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles os seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar, um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus.
Comparando os dois exércitos, seu tamanho, o número de soldados e também comparando o seu maquinário, vê-se que jamais poderia ter acontecido sem uma ajuda externa. Se olharmos as escrituras, nós vemos que Elias, ele disse, Senhor, abra os olhos dele. De repente seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel, quando uma mão de repente saiu do céu. Então eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Essas não são apenas histórias místicas de livros. Isso é realidade na vida de Israel. Teria sido isso que o Senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículos 7 e 8? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor.